Será que os grupos farisaicos, conforme a história, a literatura dos livros que eu mostrei, o movimento se dispersou e se extinguiu das pessoas dos judeus que se autodenominavam fariseus? Será que esse movimento extinguiu ou será que ele trocou de nome? Nós podemos ver que desde o Antigo Testamento há uma certa precedência das tradições dos judeus em relação à lei. Eles colocam a lei dada ao Criador por Moisés como lei escrita, mas também colocam a lei oral que teriam recebido de Moisés. E na literatura, tanto na manuscritologia quanto nas literaturas extra-bíblicas, nós não temos relato nenhum de lei oral. E que após o exílio babilônico, eles começaram a colocar tradições humanas para reger os princípios da lei. Por exemplo, o Shabat tem 3 ordens. Tem que cessar o trabalho, inclusive é o verbo Shabbat. Nós não podemos acender fogo e cozinhar no dia da preparação, no dia anterior, e é convocação solene. Por exemplo, aqui em casa eu evito que meus filhos vão para casa da minha sogra ou façam alguma atividade que seja fora de casa no Shabbat, porque eu já tenho uma pequena comunidade de apenas 6, né? Que meu outro filho está para nascer. E aí eu desfaço dessa comunidade, mando meus filhos para minha sogra ou para outra coisa, eu pego o meu Shabat de Lu. Eu continuo cessando, não trabalhando, não acendo fogo de espécie alguma dentro da minha casa, porque a ordem é essa, só que eu desfaço a convocação solene, então eu infrinjo o sábado. Aí os fariseus, saduceus e outros judeus em geral colocaram mais um monte de lei, não pode cortar no Shabat, porque serrar seria um trabalho, então você não pode serrar, então você não pode serrar, não pode cortar um pão no sábado, colocaram isso como regra, não pode movimentar a mobília de um determinado espaço privado para um determinado espaço público, você não pode configurar venda, troca, né? E eles colocaram 39 proibições no Shabat que eu não concordo com elas. Eu sei que tem 3 proibições no Shabat, porque a lei não é um fardo. Por isso que eu tenho dúvidas sobre essas parábolas do vídeo anterior, a parábola dos filhos da vinha, do dono da vinha. Eu tenho dúvida também sobre Pedro ter dito que a lei é um fardo que nossos pais não puderam suportar, e tenho dúvidas sobre Tiago ter dito que o ministério aos gentios deveria ser realizado, cumprido com apenas 4 leis e não com toda a lei. Tá? Eu acho que Pedro não falou isso, Tiago não falou isso, e eu acho também que aquelas 2 parábolas, por mais que muito instruam, igual a parábola da adúltera, né? Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aí a adúltera foi pego em flagrante, não fala nada sobre o homem, mas os 2 deveriam ser mortos e apedrejados, porque era a lei. Aí Jesus para tudo, não permite o apedrejamento e fala, vai, não peques mais. Só que ele tem que instruir a adúltera e o adúltero a não pecar mais dentro da lei, né? E ele simplesmente diz para ir não pecar mais. E sobre o homem não fala nada, que o homem também deveria ser pego e apedrejado também. Então, por isso que alguns manuscritos não trazem esse texto, porque sabe que é um texto que é moderno, é um texto ali que a gente tem essa parábola como uma parábola verídica, né? Então nós vemos que muitas parábolas a gente vai ver que Yahushua HaMashiach não disse essa parábola. Por mais que ela tenha instruções, e muitas vezes há uma confusão também no que tá, quando é que o dono da vinha vai vir? Vai vir o filho antes? Né? Se o dono da vinha vier, Deus vai ter que se vir aqui falar com a gente. E aí, desde o Antigo Testamento, na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus, gente. Desde o Antigo Testamento. E Yahushua HaMashiach denuncia isso. E esses escribas e fariseus estão escrevendo as doutrinas dos fariseus e colocando como lei. Agora não pode nem cortar no Shabat um pãozinho. Você tem que rasgar ele, porque se você cortar, você está trabalhando. Isso é um absurdo, né? Então Jesus denuncia, ele faz uma denúncia. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Logicamente, Moisés podia sentar, mas os escribas e fariseus não podem. Moisés deu a lei do Criador, mas escribas e fariseus não podem. Tá? E aí, respondendo a pergunta sobre quem seriam os fariseus nos dias de hoje, nós temos que os judeus seriam os fariseus de hoje, usando tradições como autojustificação e fazendo condenações alheias, né? Tratando pejorativamente os goinhos de fora. E eles incluem essa condenação alheia aos próprios filhos e familiares que pensam diferentes deles. Ou seja, se um filho de um judeu hoje estiver buscando Yahushua HaMashiach, estiver entendendo o Messias que veio já como sendo Yahushua HaMashiach, eles param relação com os próprios filhos. Então eles fazem isso. E eles se auto-justificam, falando, nós somos muito proeminentes, nós somos muito justos, não cortamos um pão no sábado. Isso não está na lei que não pode cortar pão no sábado. Está escrito que não pode trabalhar, que não pode acender fogo dentro das residências, porque no tabernáculo podia. E está escrito que é convocação solene. Tem que estar junto.
Tá? Então eles fazem isso tudo usando as tradições dele como se fosse o próprio Deus legislando, como se fosse Deus dando instruções, por exemplo, a Moisés. E tá eles sentados na cadeira de Moisés, exercendo a sua função de escribas e fariseus como se fosse o próprio Deus fazendo juízo através da lei, sendo que não é lei não poder cortar um pão no Shabat. Isso é tradição. E quando a tradição é usada como justificação e condenação alheia, eles estão fazendo o papel de Deus, fazendo juízo através da tradição e não através da lei. E aí, assim como no capítulo 21, nós temos aqui uma aula sobre como é o comportamento dos fariseus, esperem para ver os capítulos 23, 26 e 27. É uma aula de hipocrisia que Yahushua HaMashiach revela para nós sobre os fariseus. Então vamos começar a lenha. Como o texto dos capítulos 23, 26 e 27 são enormes, eu fiz uma síntese da tabela. Eu convido vocês, gente, a por favor, abram suas Bíblias e leiam os capítulos 23, 26 e 27, porque são essas pessoas que moldaram a mente de Paulo, tá bom? E eu vou fazer só uma síntese disso através das tabelas. Ó, eles se apropriaram da lei ali em Mateus 23, 2, porque eles estariam sentados na cadeira de Moisés, né? Então Yahushua HaMashiach denuncia que eles fizeram isso. Então eles, em tese, se determinando autoridade, juízes, por fazerem parte do sacerdócio, dos que escrevem a lei, dos que ensinam a lei, por terem os anciãos junto com ele, eles se colocaram como autoridade, colocando tradições acima. Por exemplo, de ter que dar a moeda no templo ao invés de dar a oferta a pai e mãe e honrar pai e mãe, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então eles fazem das tradições deles a própria lei. Então eles se apropriaram da lei, palavras de Yahushua HaMashiach. Uma visão minha das palavras de Yahushua HaMashiach. Falam a verdade da lei. E aí, fazendo justiça, aquele primeiro vídeo onde a gente tratou do Sinédrio, aqui no versículo 3, diz bem assim: todas as coisas, pois, que os fariseus disserem, observeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Isso bate muito com Mateus 5,20 sobre exceder a justiça dos fariseus, porque o que eles falam para fazer é bom que se faça, dentro da lei, não dentro das tradições. Em contraponto, a gente não deve agir como eles. Então, eles falam a verdade da lei, só que eles colocam as tradições acima da lei. E aí, sobre as tradições, eles pecam na verdade e acusam a si por colocar as tradições acima da lei, que também já falamos isso nas tabelinhas passadas. Eles dizem e não fazem, porque ao mesmo tempo que eles falam a verdade da lei, Yahushua HaMashiach diz que eles se comportam de modo diferente. E aí, por essas tradições, justamente por essas tradições, eles colocam um fardo aos outros que nem eles podem suportar. E aí, muitos vão dizer que o que Pedro disse lá em Atos 15:10 foi esse tipo de fardo aqui que não se pode ser suportado, mas não era, porque Pedro ali estava falando da circuncisão e de seguir a lei. Então Pedro estava fazendo blasfêmia com a aliança e blasfêmia com a lei, porque a circuncisão é aliança, e fazendo blasfêmia com a lei. Então esse versículo aqui não tem nada a ver com Atos 15:10, tá? Que eu sei que vai ter muito cristão aí agora que vai comentar aqui embaixo, mas esse versículo aí e Atos, eu já estou explicando logo, são versículos que falam de coisas diferentes. Os fardos que não pode suportar são as tradições. Ninguém pode suportar, não pode cortar um pão no sábado, não pode fazer isso, não pode carregar um móvel para sentar ali e fazer uma convocação solene bonita para louvar o Criador no sábado. Não pode carregar um móvel ali para rua, para juntar mais gente, falar da palavra do Criador no sábado. Não pode não, tá? Fazer isso não. Não pode nem cortar um pão no sábado. Agora deixar de honrar pai e mãe para fazer oferta no templo, pode. Eles são hipócritas mesmo. Então esses fardos da tradução nós não podemos suportar. Agora, a circuncisão e a lei, jamais Pedro teria falado uma coisa daquela, porque senão ele estaria blasfemando a aliança e estaria blasfemando a lei. E Jesus disse, tanto por palavras dele quanto por palavras reveladas a João lá no Apocalipse, lá no fim, que não entraria por nenhuma das 12 portas aquele que não cumprissem os mandamentos e desse testemunho dele, tá? Então, eles sim, e não Pedro dizendo, os fariseus colocam fardos que não podemos suportar. E aí, toda aquela cena, aqui nos versículos 5 a 7 agora, toda aquela cena deles nas praças, se abraçando, Rabi, Rabi, oh meu irmão, Rabi, Rabi, e os nossos negócios, como vão? E colocando as peças, as tranças, né, do talit, e eu vou falar aqui trança mesmo, longas nas suas vestes, né, conforme está nas tradições para os cristãos. E aí chegam antes na sinagoga, já sai sentando lá na frente, é tudo para dar um jeito de chamar a atenção. Fazem orações na esquina e tudo mais. Então eles são extremamente vaidosos e indiscretos. Eles querem chamar a atenção, né? Por isso são indiscretos e
por vaidade. E eles, nesses cumprimentos públicos, né, eles se chamam de Rabi, Rabi. Isso eles fazem lá até no Muro das Lamentações hoje lá, no Muro Oeste, né, no Western Hall. E lá é a mesma coisa, chamando a atenção do outro, aquela coisa toda, naquela idolatria que eles fazem ao Muro das Lamentações. Pedras construídas pelas mãos de homem, eles fazem daquilo uma idolatria. É um absurdo aquilo, mas ninguém denuncia isso. Aí o Rafael que é o maluco. E eles se dizem nos cumprimentos de praça pública, Rabi, Rabi. Só que Rabi só é um. E Yahushua HaMashiach veio denunciar isso. Então eles não são Rabi, tá? Então rabinos e o rabinato todo aí, vocês não são Rabi. Tá? Rabi só é um, só existe um. E eles são pedras de tropeço para chegar ao reino. E aí eu vou botar a câmera porque isso aqui é muito necessário. Prestem atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais os homens do reino dos céus, e nem vós entrai e nem deixarão entrar aos que estão querendo entrar. Porque vocês devoram as casas das viúvas sob pretexto de longas orações, e por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. E vocês percorrem, escribas e fariseus. Novamente, escribas e fariseus, tá, gente? Como a gente tem denunciado, vai ser um grupo de escribas fariseus, não é um grupo de escribas e outro de fariseus, que vão ajudar Paulo a irem para Roma para não ser morto, quando Paulo apela para César, tá? Então, eles percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, fazer esse prosélito 2 vezes mais filhos do inferno do que a eles mesmos. Condutores cegos, aí concordando aqui com a gente já ter falado lá anteriormente, que cego conduzindo cego, são palavras de Yahushua HaMashiach, e Yahushua HaMashiach repete isso agora. Eles dizem que jurar pelo templo não é nada mais do que jurar pelo ouro do templo é devedor. Então nós podemos ver que eles são extremamente mercenários. Eu quero só enfatizar isso. E aí, ó, eles extorquem viúvas, como no versículo 14. E aí o que eles fazem? Eles fazem longas orações, igual as tradições dos judeus de hoje, se justificando por fazer longos jejuns, longas orações, jejuns várias vezes a semana. Isso não justifica o homem. E aí Yahushua HaMashiach dizem que eles produzem filhos do inferno. Não são palavras minhas, são palavras de Yahushua HaMashiach. E eles subvalorizam as coisas de Deus em detrimento ao dinheiro. Ou seja, porque jurar pelo templo não pode. Mas se você jurar pelo ouro do templo, você acaba sendo devedor desse ouro que você jurou. Isso é um absurdo. Eles desprezam o juízo, a misericórdia e a fé da lei. Eu vou repetir. Eles desprezam o juízo, o quão a lei é justa, e eles não têm misericórdia nem de pai e de mãe, muito menos de outras nações, e eles desprezam a fé da lei, a forma como Abraão se portou e a forma como nós nos devemos nos portar, porque acima da fé deles está a tradição deles. E é por isso que Yahushua HaMashiach denunciou falando que eles adoram em vão, porque ao tratar a tradição como proeminente em relação à lei, eles estão subvalorizando as coisas de Deus em relação a outras coisas. E neste caso aqui do versículo 16 a 22, em relação ao próprio dinheiro, aos donativos do templo, aos materiais do templo. Então eles desprezam no conjunto aqui no mesmo versículo, ó, o juízo, a misericórdia e a fé. Tá? Eles não têm misericórdia dos goim, da gente, não tem. Eles trancam lá Israel, a gente não pode entrar lá hoje, a não ser que a gente se converta ao judaísmo, com o aval deles, porque se eles não aceitarem a gente se converter no judaísmo, eles colocam a gente como Binei Noah, uma daquelas 7 leis que a gente falou no vídeo anterior. E aí, no versículo 24, eu vou até ler aqui, ó, condutores cegos, mais uma vez afirmando condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Aí toda vez que tem condutor cego, eu botei na tabelinha lá. Pegar uma água, né? Tem um mosquitinho lá boiando na água lá. Eles vão lá e coam o mosquito, tiram o mosquito, mas na hora do vamos ver, eles engolem um camelo. Ou seja, né? E aí por isso eles esquecem o todo pelo pouco. Eles ficam preocupados de que está colhendo ali para comer no Shabat, não para vender no Shabat. Só que eles mesmos extorquem as viúvas, dão um jeito de desonrar pai e mãe, colocam as tradições acima da lei, ficam ali condenando os outros porque sentam na mesa e não lavam a mão. Só que eles fazem coisas muito piores. Então eles esquecem do todo da lei e ficam se concentrando no pouquinho, só que o pior, um pouquinho em cima das tradições dele e não da lei em si. E aí, nos versículos 25 até o 39, Jesus fala sobre estar limpo, parecer limpo por fora e estar sujo por dentro. Vocês podem ler na escritura de vocês. Então eles parecem justos, mas cheios de hipocrisias e anomias, porque eles cometem infrações à lei também. São anomos, né? Sem lei. Mas por fora eles parecem justos. Parece que lavar a mão é bom, e se cumprimentar na praça, e estar com as vestes adornadas, né? Segundo as leis da Torá. E aí isso dá tudo um aspecto maravilhoso. Mas eles, por exemplo,
templo, não honram pai e mãe. Então eles são anomistas, eles são sem leis. Eles ensinam a lei, as pessoas, Jesus fala, beleza, ouvi o que eles falam, mas não fazeis o que eles fazem. E aí vem aquela expressão, limpos por fora e sujos por dentro. É exatamente em analogia do nosso tempo para explicar o comportamento dos fariseus. E eles são a mesma medida dos pais quanto ao assassinato de profetas, que desde o Antigo Testamento eles fazem essas injúrias. Eles estão com poder no templo, têm autoridade ali, mas quando vem um profeta, eles vão lá, perseguem, maltratam ou até mesmo matam os profetas verdadeiros, dizendo que quem está lá no templo, o grupo de sacerdotes ali, que eram falsos profetas, que os profetas de verdade veio denunciar eles vão lá e matam os profetas, tá? E aí só no versículo 39 tem um asterisco aqui, porque ele está dizendo bem assim, eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo aqui aos escribas e fariseus que não verão mais a Yahushua HaMashiach até que eles digam, bendito vem em nome do Senhor. Só que Yahushua HaMashiach foi pego pelos fariseus, saduceus e escribas e levado ao Sinédrio para ser interrogado pelo Sinédrio. Tá? Então essa profecia aqui não se cumpriu. Tá? Então tem coisa misturada, verdade com mentira aqui. Tá? E aqui também parece muito que Jesus está querendo se fazer um Deus, né? Um trem assim também. Então tá muito... eu tenho dúvidas sobre esse texto aqui, mas eu deixo ele como no meu catálogo de verdades até que se prove o contrário. E aí tem uma série de textos aqui também que eu vou ser bem sucinto. No episódio depois da peça, quando eles prenderam Jesus, eles intentaram prender Jesus e matarem. E aí quando eles estipularam 30 moedas de pratas para Judas Iscariotes, e depois quando eles de fato prenderam Jesus com espadas e varapau, e aí lá chegando no Sinédrio, exatamente onde ele fala, nunca mais veremos, acabaram vendo de novo, tá? Então eu tenho dúvida sobre aquele versículo lá, de Mateus 23, 39. Tava dando uma olhadinha aqui só para deixar mais claro. E aí eles buscavam falso testemunho contra Jesus, e isso daqui dá um vídeo, tá? O Sinédrio, não só os fariseus, mas também os saduceus e escribas, buscavam falso testemunho contra Jesus, tá? É por isso que eles ficam tentando as pessoas e, né? São pessoas questionáveis, realmente questionáveis. E aí depois eles tiram a moeda de pai e de mãe para poder dar oferta no templo, só que depois eles dizem, não é lícito colocar moedas no cofre das ofertas porque são preço de sangue. No caso das 30 moedas de prata, dá essas moedas para Judas Iscariotes entregar Yahushua HaMashiach. Depois ele se arrependeu, Judas Iscariotes deu a moeda para eles de volta e eles não colocaram no cofre de ofertas porque seria um preço de sangue. Então ele já estava até indicando que haveria uma morte de Yahushua HaMashiach. E aí nós sabemos que tudo isso foi movido por inveja. Yahushua HaMashiach foi entregue por inveja, porque ele estava fazendo denúncias sérias contra os fariseus e contra todo o Sinédrio. E aí logo depois, já crucificado, já lá na posição de crucificação, já pendurado no madeiro, eles zombam de Jesus dizendo que se ele fosse o rei de Israel, que descesse daquela hora na cruz. Então são palavras duras. Então eu sintetizei tudo bem rapidamente pra gente ganhar tempo. E aí, ali no episódio do aprisionamento de Jesus, em todos esses versículos do capítulo 26 e aqui no capítulo 27 também, eles prendem pessoas mesmo injustamente. Eles fizeram isso até em Atos depois. Eles assassinam pessoas mesmo injustamente. Só que eles são covardes. Como eles sabem que matar não pode, eles mandam com que outros façam. Foi por isso que eles não assassinaram a Jesus, mesmo que ele quisesse, mas mandou ser julgado por outro, porque senão eles teriam o Império Romano contra eles, teria ali os Herodes e até mesmo Césares contra eles, porque eles estavam começando a matar uns aos outros pela crença ou não no farisaísmo, doutrina de Paulo, e por causa disso o Império Romano teria alguma dúvida sobre se esse movimento fariseu não estaria infringindo a segurança do próprio Império Romano. Então, mas eles, se preciso for, assassinam mesmo injustamente. Isso como o zelote, que Paulo, naquela palavra estranha lá, né, como zelote de Deus, como todos vós sois, ou seja, os zelotes eram muito agressivos e os fariseus também. Nós vimos isso nos vídeos anteriores. Esses vídeos aqui são um presente que eu dei a mim mesmo por estudar e estou compartilhando isso com vocês. Eles ordenam a agressão com ou sem armas e também injustamente. Mesmo que seja injustamente, eles ordenam isso. Por isso, eu acredito que Paulo seja um fariseu da ordem dos zelotes. Tá? E não simplesmente um fariseu, que também são agressivos. E aí isso estaria também em Atos 5, conforme eu falei. Eles buscam falso testemunho, ou seja, eles querem buscar falso testemunho. Eles não buscam as mentiras de Jesus, eles buscam pessoas para mentir sobre o que Jesus teria feito. Então isso é uma atitude horrorosa. Eles são extremamente irônicos. Tinha um homem preso ali injustamente, tinha um homem que foi açoitado injustamente, estava sendo escarnecido injustamente, foi cuspido e batido injustamente, estava quase desnudo injustamente, e ele sendo irônico, desce daí o rei de Israel. Então eles são assim também hoje. Se for lá na Israel atual, lá agora você vai ver os fariseus fazendo isso com vocês também. De qualquer forma, eles têm algum arrependimento e justiça. O próprio Yahushua HaMashiach disse que eles ensinam a lei,
mas não fazem contra a lei. Então, se eles ensinam a lei, tem que ouvir os fariseus, mas não fazer como eles. Então, é mais uma prova, além de Mateus 5,17, que nós devemos seguir a lei. Além de Apocalipse e todos os outros livros do Novo Testamento também. Inclusive alguns de Paulo também, onde Paulo fala para seguir a lei. O próprio Paulo seguiu a lei no fim da vida dele, mas dizendo para os gentios não fazerem isso. Inventando o ministério aos gentios. Eles são invejosos porque o próprio texto admite que por inveja eles aprisionaram Yahushua HaMashiach, e eles incitam o povo, além de prender, assassinar pessoas, ordenar agressões, buscar falsos testemunhos, eles incitam o povo, tá? Mesmo contra uma condenação injusta, tá? Isso está em Mateus 27, 20. E aí agora, ó, vamos ver, segundo Atos, quem eram os fariseus.